Nós daremos sequência à série Julgamento e Restauração, o caminho do povo de Deus. Série que está baseada em alguns profetas menores. O texto que lemos hoje do profeta Joel, um texto que fala de julgamento, mas também de restauração, sugere o tema o juízo final. Com a volta de Cristo, será estabelecido o grande julgamento, o julgamento final da história. Mas enquanto estamos aqui, nós cantamos este belo hino, quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu, por sua imensa graça, lá estarei. O Deus triuno e trino estabelecerá este tribunal supremo e julgará toda a humanidade. Será um dia marcante para os eleitos de Deus, mas será um dia de grande angústia para aqueles que não pertencem ao Senhor, ou seja, para as nações inimigas de Deus e inimigas do povo de Deus. O texto, historicamente, projeta-se em Israel, a nação, mostrando alguns episódios de perseguição de nações inimigas e o julgamento parcial de Deus. Mas, profeticamente, aponta para o futuro, aponta para o julgamento final, aponta para o tempo do fim, quando Deus estabelecerá o seu trono e julgará todos os seus inimigos, inclusive julgará as nações inimigas de Israel. Naquele contexto do tempo do fim, não será Israel nação, mas será o Israel espiritual, ou seja, Israel, Igreja de Cristo. Portanto, o texto mostra que a resposta de Deus às crises do seu povo terá o seu clímax no dia do Senhor, dia no qual ele julgará todos os seus inimigos e abençoará o seu povo para sempre. O texto nos leva a pensar que o juízo final pressupõe, primeiro, a iminência do dia do Senhor. Joel disse que ele estava próximo. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas nós já percebemos a aproximação deste dia. O verso 14 assinala, dando ênfase, o seguinte: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da
decisão. Este vale é mencionado como o vale de Josafá, mas ele aparece no texto como uma metáfora, apontando para um momento na história humana em que haverá uma batalha final na terra e depois Deus destruirá as nações inimigas, destruirá a tríade satânica, ou seja, o dragão, a antiga serpente, o anticristo e o falso profeta. Será a vitória do Senhor por ocasião da volta do Senhor Jesus. Então perceba que esse texto se cumpre parcialmente na história de Israel, Israel nação, mas ele será cumprido definitivamente no final dos tempos, ou seja, no escatom, na escatologia, ou seja, nas últimas coisas. Mas o profeta diz que esse dia do Senhor está perto. A iminência do grande dia do Senhor mostra que é o dia da vingança sobre as nações. A palavra vingança deve ser traduzida pela manifestação da justiça divina. O texto que lemos mostra exatamente a crueldade das nações contra Israel ao longo da história, até a volta de Cristo, porque essa crueldade continua acontecendo. No texto, focalizando Israel nação, mas profeticamente focalizando o Israel espiritual, a igreja do Senhor, composta de pessoas de todas as nações. Portanto, o vale da decisão, que é chamado vale de Josafá, não significa um lugar específico, mas aponta para o julgamento de Deus. Ele é símbolo do que vai acontecer neste lugar que Deus escolheu, onde vai estabelecer o seu trono para julgar toda a humanidade. Será o julgamento final. Ele será um julgamento universal e as pessoas de todas as épocas, de todos os lugares do mundo estarão reunidas neste chamado profeticamente Vale das Decisões, para serem julgadas, receberem a sentença e cumprirem o seu destino eterno. A abrangência histórica. O contexto da época apontava para a libertação da nação de Israel nos cativeiros. Aqui a nação seria submetida. Deus traria julgamento às nações que tornaram Israel uma nação escrava. Então, a profecia se cumpre parcialmente na história,
em relação a Israel, nação. Mas há a amplitude profética, porque a expressão aponta para o grande dia, ou seja, o dia da volta de Cristo, onde haverá o julgamento final de toda a humanidade. Então, todas as nações estarão diante do Senhor, e todas as pessoas de todas as épocas estarão diante dele para serem julgadas, receberem a sentença e cumprirem o seu destino eterno. Portanto, o profeta fala da iminência, ou seja, esse dia pode acontecer a qualquer momento. Ele está próximo, ele está à porta. A referência profética é a volta de Cristo. O próprio Senhor Jesus, como homem, disse: desse dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Ele falou ali como humano, como divino, ele sabia, mas pode acontecer a qualquer momento. Portanto, o juízo final pressupõe a iminência do dia do Senhor. Mas, em segundo lugar, pressupõe o julgamento definitivo das nações. Nenhuma pessoa, nenhuma nação escapará deste julgamento. Julgamento justo, porque ele será presidido pelo próprio Deus, com a participação da Trindade, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. A Bíblia fala que com a presença dos anjos, então será um julgamento definitivo, cuja sentença será cumprida na própria eternidade. O dia do Senhor incluía a restauração de Israel. O profeta Joel diz: mudarei a sorte. Outra tradução possível seria: trarei de volta do cativeiro. A profecia cumprida parcialmente na história de Israel. Haverá o julgamento dos inimigos de Israel, que por extensão são também inimigos do Deus de Israel. Por toda injustiça e maldade contra o seu povo. Quando nós lemos a história bíblica de Israel, ou a história secular de Israel, nós percebemos os exílios, os cativeiros pelos quais a nação passou, o sofrimento que foi imputado à nação. No texto, nós temos, em resumo, algumas questões. Estas nações espalharam a nação de Israel pelo mundo. Pura maldade, porque os inimigos queriam que Israel deixasse de existir. E ainda há muitos inimigos assim, ferrenhos,
de Israel. Mas Israel é um povo que tem a proteção de Deus, porque foi um povo escolhido que depois, infelizmente, rejeitou o Senhor, e a igreja substituiu o Israel nação, tornando-se o Israel espiritual. Eles venderam e trocaram as crianças para fins libidinosos. Nós lemos no texto: meninos e meninas. Perceba quanta maldade, quanta malignidade. Saquearam a nação, roubando ouro, prata, joias preciosas. Então, tudo aquilo ali pertencia também ao Senhor. Então, Deus irá acertar as contas com os seus inimigos e com os inimigos do seu povo neste julgamento final. Haverá um veredito divino. O profeta traz algumas metáforas para mostrar a gravidade deste momento. Ele diz assim: como o grão está pronto para a colheita e a uva pronta para o lagar, as nações estão prontas para o julgamento e a condenação, porque o veredito de Deus será de condenação às nações que rejeitaram Israel e automaticamente rejeitaram Deus e a sua graça e o seu amor. O profeta usa uma expressão muito significativa: o lagar está cheio e os compartimentos transbordam. O lagar era o lugar, uma espécie de tanque, onde as uvas eram esmagadas. Então a figura é muito forte. Chegou o momento de Deus, em sua santa ira, leia-se justiça, punirá as nações que perturbaram, levaram Israel a se dispersar pelo mundo. Então, esta figura mostra que elas seriam esmagadas pela ira de Deus. Então, essa figura enfatiza o tamanho da impiedade cometida pelas nações contra Israel. O pecado nunca fica impune. Deus jamais deixaria estas nações sem uma punição adequada. Haverá um julgamento justo, haverá uma sentença justa e haverá uma condenação justa. Eu ainda estou sentindo os efeitos da virose. A virose se afeiçoou fortemente a mim. Já são 10 dias. Mas, se Deus quiser, nós conseguiremos, né? Bem, então o nosso Deus, que é santo, que é justo, jamais deixará impune o pecado. O pecado pessoal,
o pecado coletivo, como é o caso das nações, porque Ele é amor, mas também e essencialmente é justiça. Portanto, o juízo final pressupõe a iminência do dia do Senhor. Pressupõe o julgamento definitivo das nações. O povo de Deus participará deste julgamento, mas não sofrerá nenhuma condenação. Nós iremos apenas ouvir a sentença de vida proferida pelo nosso Deus, aqueles que são fiéis, eleitos de Deus, que compõem o Israel espiritual. Em terceiro e último lugar, o juízo final pressupõe a recompensa eterna do povo de Deus. Israel era uma nação amada. Infelizmente, rejeitou o Messias, o Cristo, e o amor de Deus foi direcionado ao Israel espiritual. Então, a igreja do Senhor será recompensada eternamente, porque o Senhor a ama, o Senhor cuida dela, provê tudo aquilo de que ela necessita no âmbito material e espiritual, e no final dos tempos, o Senhor trará à igreja uma recompensa eterna. A promessa do Senhor no contexto histórico era de uma redenção a Israel. E isso aconteceu. A libertação de alguns cativeiros, a volta para a Terra Santa, a nação agora restituída em seu território, em seus direitos, mas a profecia apontava para o futuro, para o além. E o Senhor usa uma expressão: eu habito em Sião. Expressão profética. Sião estava em Jerusalém, na Palestina. Tudo aquilo apontava para a Jerusalém celeste, que João belamente viu descendo do céu. Isso aponta para a volta de Cristo no final dos tempos. Haverá a grande tribulação, uma grande batalha dirigida pelo anticristo e as nações que o servem. Então o Senhor cuidará do seu povo, protegerá o seu povo e estabelecerá o julgamento final de todas as nações. Haverá condenação.
haverá a confirmação dos salvos, porque o Senhor dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo do Senhor, que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas aos inimigos de Deus, ele dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim. E haverá um destino eterno longe de Deus. É o que a Bíblia chama de morte eterna, separação definitiva entre o homem e Deus. O Israel espiritual, a igreja, irá para a Nova Jerusalém, ou seja, as mansões celestes, o reino eterno de Cristo. E a igreja, como Israel espiritual, viverá a glória celeste para sempre na presença do Senhor. Isso deve trazer alegria ao nosso coração, esperança à nossa alma e zelo em fazer a obra do Senhor. Por isso, nós cantamos o refrão daquele hino: quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, bem forte, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Amém.